Seja bem-vindo a mais um episódio do Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que impacta diretamente empresas, profissionais e toda a economia do país, a reforma tributária. E Patrícia, você sabia que o Brasil tem um sistema tributário um dos mais complexos do mundo? Eu sabia, mas não sabia que era tão complexo assim. E é por isso que hoje temos dois participantes super especiais aqui. Primeiro, Fernando Santos, mestre em contabilidade, e Alessandro Batista, que é advogado. Agradecemos demais a participação de vocês aqui no podcast. Sejam bem-vindos e vamos descobrir muita coisa aí juntos, porque é informação, hein? Bora. A gente precisa de especialista mesmo, Andréa, porque é detalhado aí a coisa. Isso mesmo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a reforma tributária. Já dando um start aí para falar sobre essas alguma coisa, né, para a pessoa já se orientar. Bom, o pessoal que já me conhece, a segunda vez que eu estou aqui, né? Sim. Fernando Santos, eu atuo aí há muito tempo na área tributária, né? O doutor Alessandro é um parceiraço aí e com certeza essa parte legal ele realmente esmiuça bem. Aquilo que nós brincamos aqui, né? Advogado adora a brecha, esse gosta. É verdade. É verdade, a gente comentou sobre os Você advogados. falou sobre, você trouxe um para falar. Trouxe um. Ele, Você vê que eu gosto ele dos advogados. fala e ele traz um ainda para poder... Gosto. Então vamos lá. E hoje eu prometo, tá? E já combinei aqui com ele que nós vamos ser simples, nós não vamos entrar muito em códigos e na complexidade, porque nós queremos falar da reforma tributária para quem não entende muito de tributos, tá? Já é o que nós combinamos aqui. Óbvio que o negócio é muito complexo, mas nós vamos tentar descomplicar. Bom, a Andréa falou que nós temos aí um dos sistemas mais complexos e realmente existem estudos, tá? Porque quando a gente fala da área tributária, nós temos aí a questão da evasão e da elisão fiscal. A evasão fiscal é quando o contribuinte ele age de forma ilícita para recuperar, para pagar menos impostos, tá? E essa complexidade, já existem estudos científicos que por conta dessa complexidade, a evasão fiscal ela acaba aumentando muito. O pessoal aproveita, tá, que o sistema é muito complexo. E quando nós falamos da reforma, se nós entrarmos lá no .gov, tá, lá no gov.br, colocar a reforma tributária, nós temos mitos e verdades, tá? E você tem lá um mito que é a reforma tributária irá acabar com os empregos. E por que eu trouxe isso? Porque quando você vai na coluna do lado que fala da verdade, eu acredito que esse é o grande objetivo da reforma, que é melhorar a economia, e lá está escrito que em 7 ou 15 anos... tá? Nós iremos, em 15 anos, nós iremos aumentar de 7 a 12 milhões de empregos no Brasil. Então, eu acredito que esse é o grande objetivo da reforma, tá? Atualmente, nós temos um sistema tributário complexo, sim, muito. Com 4 regimes tributários, com vários tipos de impostos, com bases de cálculos diferentes e formas diferentes de poder estar tributando esses impostos. Um dos objetivos da reforma também é simplificar. Agora, quem já está envolvido com a reforma, que é o nosso caso, não é bem assim. E nós podemos discutir isso aqui no nosso bate-papo. Vamos falar sobre a unificação de impostos, que está sendo muito comentada. Uhum. Fala pra gente o que muda, principalmente com essa fusão, né? PIS, COFINS, enfim. Explica pra gente o que está acontecendo de fato. Tá, vamos lá. Nós temos, na realidade, a eliminação e extinção de 5 impostos. Tá? Vou falar aí dos principais. Depois o doutor vai falar de 2 aí, que ele Depois eu vou falar que não é isso, nós vamos brigar. É isso que a gente gosta, gente. Ele vai falar do IBS, mas vamos lá, vou falar da CBS, tá? Tá. Nós temos hoje PIS, COFINS e o IPI, tá ok? Que vão virar CBS, tá? Uhum. E hoje nós temos aí uma metodologia, porque nós temos um modelo tributário americano, que é monofásico, onde você paga o imposto lá no final, o consumidor que acaba pagando, e o europeu, que é por fase. Nós estamos nos aproximando muito desse modelo europeu.
Quando nós falamos, por exemplo, de PIS e COFINS, dependendo do regime tributário, você tem alíquotas diferentes para fazer esse cálculo. E aonde você tem um regime tributário do lucro real, o PIS e COFINS ele é bem mais complexo do que no lucro presumido, por exemplo. Então imagina que nós vamos unificar esses 3 impostos que vão virar a famosa CBS. A CBS, ela será de competência da União. E aí nós temos mais 2 impostos, que depois o doutor Alessandro vai falar sobre isso, que é o ICMS e o ISS, que um hoje é municipal, o outro é estadual. Esses 2 impostos irão virar IBS, continuará sendo cobrado, né? A arrecadação desse imposto será dividida entre municípios e estados, e é óbvio que existe aí uma temeridade. Por quê? Como será feita essa distribuição entre municípios e estados? Então, hoje, nós teremos 5 impostos virando 2 impostos, para simplificar, CBS e IBS. E como que essas mudanças impactam no trabalho, né, de profissionais de contabilidade e tributaristas? Dizem que a reforma tributária ela vem aí para poder simplificar. Além do que eu falei no começo, da questão da economia, gerar emprego, tem também a questão da simplificação. Porém, Tem um porém. quem já está estudando a reforma sabe que não é bem assim. Tem coisas ainda que nós temos dúvidas, porque além da apuração dos impostos, nós temos declarações, obrigações acessórias que devem ser entregues. Como que vai ficar isso? Eu vou trazer aqui, por exemplo, um assunto muito sério. Por exemplo, nós não temos mudança nos regimes tributários. Nós vamos continuar com lucro arbitrado, simples nacional, lucro real e lucro presumido. Hoje, as empresas do lucro real, elas pagam imposto de renda e contribuição social, que até agora nós não temos nada na reforma, pelo resultado. O começo é o resultado contábil. E hoje, nós temos os impostos, por exemplo, como PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, na nossa DRE. A contabilização, com base no que nós temos na reforma, isso ainda não é certo, nós não colocaríamos mais esses impostos dentro da DRE. Aumentaria a nossa base de cálculo do lucro real, por exemplo. E aí? Quem está pensando nisso? Nós ainda não temos, né? Porque o que nós temos por enquanto é a reforma tributária dos impostos de consumo. E o IRCS, como que vai ficar? Porque a contabilidade ela influencia diretamente na apuração do lucro real. Então, realmente, nós teremos aí assuntos mais complexos. E não é à toa que está todo mundo fazendo o curso da reforma, porque a partir do ano que vem, nós começaremos a fase de transição. Teremos aí a apuração. Os profissionais da área contábil e tributária farão a apuração do PIS e COFINS e também da CBS. E esse processo de transição ele é mais complicado, né? Porque você é toda uma reestruturação e até para vocês mesmos entenderem como que vai ser, é por isso que torna mais complexo. Sim, mas até agora eu e alguns estudiosos aí, né? Óbvio que nós temos aí a lei complementar, se não me falha a memória, 214. Eu faria até um adendo, porque, aliás, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Eu acho que tem tema para o ano todo e talvez para os próximos 5 anos aí. Você é muito bem-vindo sempre. Eu acho que primeiro eu sou bastante crítico a essa reforma. Ela não é uma reforma, ela é um ajuste no nosso sistema, tá ok? Não é uma reforma de verdade. Nós não estamos reformando o nosso sistema tributário. A gente está fazendo pequenos ajustes, em especial para melhorar a dinâmica fiscal, tá ok? A gente perde muito tempo com obrigação acessória, a gente perde muito tempo com guia, calculando. Então, por exemplo, a gente está unificando o ISS e o ICMS, tá? São impostos que têm centenas, talvez milhares de critérios para você avaliar na hora de você calcular o quanto que você vai pagar.
né? Se você vende milho, você produz milho, você tem uma tributação. Se você fabrica peça de carro, você tem outra. A depender da peça de carro, se ela vai plástico, se ela vai aço, se ela vai solda, você tem um outro cálculo. A gente tem quantidade demais de regra para cumprir. E isso causa um verdadeiro manicômio tributário. É um manicômio, né? É uma loucura. Por isso que quando você vai se dedicar a um determinado segmento, você precisa de ter analista, contador, advogado, até às vezes advogado, muito especializado naquele segmento. Senão você não consegue atender a esses critérios todos legais. Então, e por que eu disse que não é reforma? Porque não é, e ela é um ajuste. A gente não mudou o nosso Código Tributário Nacional. Ele é o mesmo da década de 60. Está antigo, está antiquado. Ele está muito distante das tecnologias que tem hoje. A gente tem inteligência artificial hoje apta e desenvolvida para poder calcular imposto, para fazer contabilização, para atender até a fiscalização, para gerar dado, para controlar dado. E isso não está dentro dessa dinâmica, né? Então, eu acho que a gente perdeu uma excelente oportunidade de fazer uma reforma de verdade, né? O Brasil passa por muita dificuldade econômica porque tem um sistema tributário e fiscal ineficiente, caro e muito trabalhoso. Quando o Fernando contou um pouquinho do modelo americano, do modelo europeu, e que a gente está cada vez mais, talvez consolidando, porque já tem um modelo europeu muito bem implementado, que é tributar por fase. Então, você comprou um insumo, tem tributo. Você processou um insumo, tem tributo. Você desenvolveu o produto, tem tributo. Você vendeu o seu produto final, tem tributo. Então, você tributa toda a cadeia. E isso não é legal. Por quê? Porque encarece, fica tudo muito caro. O produto fica caro, pouca gente consegue comprar. Por que o sistema americano ele é invejável? Porque é muito simples. Ora, você comprou o insumo, ele veio com imposto. Você produziu, não tem imposto. Terminou a produção, você vai ter o IVA. Pagou o IVA, você vai ter tributação sobre o seu lucro se você teve lucro. E resolveu. Barateia o produto e todo mundo compra. Agora você imagina no Brasil, se nós tivéssemos o modelo de tributação americano, onde você tributa lá só na fase final. O risco que teria de sonegação. Por quê? Se o cara, na última ponta, ele não emite uma nota, as etapas anteriores, elas foram tributadas. Agora, uma das coisas que nós esperamos na reforma, que é um ponto muito crítico, é a não cumulatividade plena. Porque nós temos regimes tributários, por exemplo, como lucro presumido, que o PIS e COFINS ele é cobrado direto sobre o faturamento. E as empresas prestadoras de serviço, por mais que elas estejam no lucro real, o maior custo delas é a folha de pagamento e você não se acredita de impostos. E é o que todo mundo está esperando. Cadê a não cumulatividade plena? Por exemplo, eu acho que os prestadores de serviço, eles vão ser muito onerados com a reforma tributária. Eu tenho para mim que ela não foi bem planejada. Ela não ouviu todos os setores, né? Ela foi produzida, e veja, ela é tão complexa que, se vocês trouxerem aqui, tá? Os 517 deputados e perguntarem para eles, tecnicamente, aquilo que eles votaram, é muito provável que a grande maioria não tenha a menor ideia do que é que eles votaram. Com certeza. Tá? Porque é extremamente complexo. A gente tem dentro do nosso Congresso Nacional profissionais extremamente capacitados e habilidosos que escreveram, junto com a Receita Federal, o texto, tá, ok? Mas isso não é, na minha opinião, suficiente para gerar a discussão necessária na sociedade e trazer todas as dores de cada setor. A gente já tem setores que estão sofrendo há muitos anos e que precisavam do ajuste e provavelmente não receberão esse ajuste, né? O Fernando falou aqui a respeito do risco de sonegação se nós tivéssemos um modelo americano. E talvez esse seja o grande ponto do Brasil. Nós somos um país burocrata. Tenta pedir uma poda de árvore na prefeitura. Nossa, gente. Nossa, 14 formulários. Vocês chegaram na minha realidade agora. Luta, viu? 14 formulários. Que luta. 3, 4 setores, né? Para depois de 4 anos aparecer alguém para cortar
Uma árvore. Não falei. Esperar uma Só árvore poda. cair. Podar, Só poda. Cortar os galinhos ali, não deixar eles se enrolarem. Se a árvore não cair antes, né? Esses dias um conhecido tava pedindo o contato de um engenheiro ambiental para ver se conseguia mais rápido. Eu falei, caramba, meu, que absurdo. E, às vezes até dentro da sua casa, porque aparentemente acho que não pode cortar a árvore que tá na sua casa também. Tem umas regras. Tem umas tá? regras. Tem mais regra, né? É só regra. não que é que- eles mesmos não cumprem. É impressionante. Não é que a gente quer cortar todas as árvores, não é isso. Mas a gente tem regra demais porque nós somos um país que não pune. Né? Por que o sistema americano funciona? Porque se você sonegar, você vai para a cadeia. Exato. Seja quem você for. Né? É. A gente conhece casos de inúmeros atores famosos, gente famosa, foi para a Sim. cadeia porque não pagou imposto. Sim. Então, o nosso problema é que a gente O Al Capone caiu por causa do imposto de renda. caiu por causa do imposto de renda, foi por causa dos E crimes. ainda mais que mexe com o bolso dos americanos, pra você ver. Vai lá. Exatamente. Então, talvez esse seja o ponto mais crítico e uma ferida nossa, a gente não toca, não resolve e o problema continua. Né? Ou seja, a gente não tem um sistema tributário eficiente. Por quê? Porque eu sou burocrata demais. Por que eu sou burocrata demais? Porque eu não puno ninguém. Por que eu não puno ninguém? Porque o meu sistema penal não presta, é uma porcaria. Gente, é um ecossistema, assim, né? Uma cadeia, que uma coisa leva a outra. Eu acho que quase todos os problemas graves do Brasil estão no Código Penal. É verdade. Faz todo sentido. Ontem eu assisti a TV um caso de um pai que atropelou um adolescente. Foi perto da minha garoto, casa. Né? Porque supostamente teve uma briga com o filho. Né? Ele foi para a delegacia, ele pagou a fiança e foi embora. Foi. Gente, ele atropelou aí- o garoto. Até aí tudo bem, assim, não foi atropelamento grave, etc e tal, lesão talvez leve, mas provavelmente se ele tivesse matado aquele menino, ele também seria do mesmo jeito. Sairia. Exatamente. Então, e a gente tem um problema criminal e no sistema tributário também. Então, a questão da sonegação está muito ligada à falta de punição. Aí por a gente não punir, a gente faz burocracia demais. Por quê? Porque eu dificulto a vida do criminoso como? Com burocracia, com muito controle, com muito papel, com muito formulário, com sistemas complexos, né? Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta que não quer calar. E aí eu vou fazer essa pergunta para os dois, né? Aham. Enfim. As empresas estão achando que elas vão pagar menos impostos. Ou muito se diz, muitos burburinhos, de que talvez pague menos impostos. Como que fica a questão da carga tributária com essa mudança Dentro que desse nosso teoricamente sistema? a gente tem? Bom, eu vou ser um pouco técnico, tá? Até eu vou falar pro pessoal aí da nossa área. Vamos lá. Eu vou trazer algumas reflexões aqui. A primeira, voltando lá nos mitos e verdades, é que uma diz, vai aumentar a carga tributária. Você vai ver lá no mito. E aí vem a verdade. Que o governo, ele vai olhar, tá? Porque nós não temos ainda alíquotas definidas, como que vai ficar a carga tributária. Tá ok? Então, hoje, isso é uma coisa que eu estava conversando aqui com o doutor Alessandro. Se eu tenho uma empresa hoje do lucro presumido, tá? Vou ser um pouco técnico, e eu faturo menos de 78 milhões por ano, eu tenho a opção de ser lucro presumido ou lucro real. E hoje, eu escolho ficar no lucro presumido porque o PIS e a COFINS é que faz a diferença. Eles são cumulativos e a minha alíquota é de 3,65. Agora, com a CBS, acabou. O PIS e COFINS, a CBS, ela será igual nos dois regimes. Então, esse papo de que nós teremos, né, uma carga tributária menor para os empresários, aí eu volto na mesma pergunta. Qual que é o meu melhor regime tributário? Não sei. Vai depender da empresa, vai depender do negócio. Mas no lucro, parece que tudo do lucro real é complicado quando você fala. Assim, parece que tudo no lucro real é mais difícil, né? O Simples Nacional foi criado para ser simples. Mas né? não é Mas não tem de simples. simples, não tem nada. Só de resoluções da... Vai atrasar aquela DAS lá, vai atrasar. Só de- Ai, ó. Nossa, Um nem dia, me fale. eu fiz Pode de ser. meia, A gente tá aqui rolando trabalha lá. aqui é tudo PJ. São mais de 100 resoluções
Eu me lembro acho que a última vez que eu vi estava 115, 117 resoluções para explicar aquilo que é simples. Exatamente. Não era para ser Se simples. você precisa de 115 explicações para explicar aquilo que é simples, Cara, não é simples, é não. complexo. Exatamente. Parecendo o meme da Nazaré Tedesco agora. Agora, Um monte de cálculo. É isso quando eu vou tentar entender aquele simples. Nossa, eu fico com muito raiva, porque eu não consigo entender o que aquilo ali não faz sentido. Eu falo, gente, mas calma aí. Tá, a gente é de humanas. Tudo bem. Então, essa é a minha opinião. Vai depender muito. Eu acabei de citar esse exemplo, é isso, ó. Agora o PIS vai ser igual nas duas, e aí, como é que faz? Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que vai aumentar. Sim. Por que eu acho que vai aumentar? Vamos lá, a gente fez uma mudança profunda que vai além do âmbito tributário com essa unificação, tá ok? Como é que funcionava antes? O ICMS, imposto estadual, sobre comércio, basicamente, tá? E transporte. ISS sobre serviço. As prefeituras cobravam, né? Então, inclusive, quem é prestador de serviço emitia nota municipal e a prefeitura tinha o controle absoluto sobre essa tributação. O Estado, por sua vez, tinha o controle absoluto sobre o ICMS. Né? A ponto de a gente ter regimes especiais em diversos estados, buscando trazer empresas, etc. Agora unificou, está tudo na mão da União. A priori, quanto é que o município, por exemplo, vai receber? 2% mais o imposto seletivo. O município de São Paulo, ele tinha a maioria dos serviços tinha a carga tributária de 5%. Vai receber 2%. Se eu reduzir 3%, que na verdade, em termos de percentual, 70% da minha arrecadação, que eu já estava empenhada para pagar salários, etc, 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 como é que eu vou fazer para captar esse dinheiro? Então eu vou para o imposto seletivo. Aí lá no seletivo, eu tiro a diferença. Porque dinheiro não cai do céu, né? E a gente eu pelo menos desconheço no Brasil prefeitura que está sobrando dinheiro, como na Suíça, lá que ligaram para os contribuintes. Gente, sobrou dinheiro esse ano, vocês querem que eu deposite na conta? Isso não acontece aqui. Vamos para a Pelo Suíça, contrário. Patrícia. Igualzinho aqui. Tá faltando, né? Então, assim, eu acredito que nós vamos ter um aumento, tá? Sem contar pelo efeito surpresa, porque como tá tudo muito misterioso, se você falar de grandes multinacionais, grandes empresas, vão contratar, a gente está respondendo, né? Tá atendendo, os grandes escritórios, as contabilidades, está atendendo. E o médio e pequeno empresário? Que ele não tem esse caixa sobrando para ficar contratando consultoria de qualidade para trazer para ele exatamente como é que vai ficar, né? Aí fica todo mundo no susto. No susto, o que a gente faz? Apela para o mais caro, Sim. vou aumentar. Eu tenho medo, eu estou preocupado, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar funcionário. Enfim, eu acho que de sobrevivência mesmo, né? os municípios vão ter que buscar essa arrecadação, os empresários vão ficar no susto. Eu acho que a gente pode ter um aumento de carga e aumento de preços, né? Até podemos ter uma surpresa positiva nesse sentido, mas eu acredito que não. Não, e né? eu acho que a surpresa positiva é isso que eu acabei de falar aqui. Inclusive, eu estou sendo muito demandado porque tem muitas empresas me procurando para preparar as empresas para a reforma tributária. E eu já fiz alguns cálculos em algumas empresas que eu já falei, olha, em 2027 você vai migrar para o lucro real. Mesmo você podendo ficar entre o presumido e o lucro real, porque vai ser mais vantajoso para você. Agora, aquelas empresas que faturam mais de 78 milhões, que são lucro real, por exemplo, e se for prestador de serviço, a carga tributária vai aumentar. Porque o maior insumo que elas têm, por exemplo, que é folha de pagamento, se não acontecer nada, você não tem direito a crédito. O IVA não funciona com folha de pagamento. Tá? Não tem esse crédito na cadeia. Aliás, hoje, se nós calcularmos a alíquota efetiva de PIS e COFINS, por exemplo, lucro real das empresas prestadoras de serviço, a carga, a alíquota delas não é de 9,25, 1,65 do PIS, 7,6 da COFINS. Ela não chega a 9,25, mas ela é maior do que uma empresa que é de indústria e comércio. Então, concordo com o doutor, tá? Eu também acho que vai ter um aumento, porém, não em todos os setores e vai depender muito do tipo de regime tributário que a empresa vai aderir. E, com certeza, nós seremos muito demandados. Já estamos sendo demandados. Nessa questão de mitos e verdade, tem muitos mitos. Você vê, tem podcast na internet dizendo no Brasil, grandes empresários não pagam imposto, porque tem muito benefício. Não é assim que funciona na vida real,
Tá, ok? pra gente, então. Mesmo atividade econômica que tem muito benefício, o que acaba acontecendo, tá? Depois o Santos pode dar um panorama mais técnico, contábil Você para tem que vocês. escolher se você me chama de Fernando ou de Santos. Ah, A gente tá entendendo. eu vou te chamar de Fernando de Santos. Eu vou você 2 vezes. O que acaba acontecendo na prática, né? A apuração, por exemplo, do lucro real, empresa que tenha benefício, tá? Para apurar o lucro e para utilizar até dedutibilidades, benefícios, ela primeiro tem que pagar o imposto. O dinheiro entra no caixa do governo e depois se processam todas as dedutibilidades, os benefícios fiscais e etc. Tá? O governo não fica sem entrar dinheiro no caixa nunca. A política econômica, quando um ministro da Economia olha a planilha é sempre o quanto entrou. Está entrando. Né? Não importa se está quebrado, está entrando, porque você está pagando o DARF ali. Depois você vai ver se teve lucro ou não, aquilo pode virar crédito para compensar, o benefício econômico. Então, ou seja, o dinheiro sempre entra no caixa do governo. Até mesmo daquele contribuinte que é o mais beneficiado com benefícios. Tá? Até mesmo aquela atividade econômica que é mais beneficiada. Ela primeiro paga, depois ela processa os benefícios, depois ela processa toda essa realidade fiscal dela que pode, eventualmente, retornar em crédito. Mas antes disso, ela tirou o dinheiro do bolso e entregou para o governo. E isso é infalível no nosso sistema, né? Então, essa história de que grandes contribuintes não pagam muito imposto. Muito. Agora eu queria saber sobre esses impactos, né? Como que as empresas vão precisar se adaptar para essa nova realidade, né? Quais as primeiras adaptações que as empresas vão ter que fazer? Quer falar? Olha, acho que a primeira coisa é trazer informação para o time, né? Dar treinamento. E não estou vendendo o nosso peixe nisso, não, tá? Mas, Ou sim. porque fazemos isso internamente. Veja, eu faço isso no escritório o tempo todo. O Fernando Santos também faz a mesma coisa. Porque é importante essa reflexão acerca da mudança, tá? Por mais que um profissional de fora venha com toda a habilidade, conhecimento do que mudou, etc. e tal, a reflexão em si para aquele negócio depende daqueles profissionais que estão ali, que conhecem os detalhes da atividade econômica, né? Então, esse profissional tem que estar treinado. Para quê? Para que ele possa sentar numa mesa de discussão com o contador, com o advogado, com o analista e refletir acerca dessa mudança para buscar otimização, né? É claro, todo mundo vai buscar uma maneira de pagar menos impostos. Isso é fato, né? Até porque são poucas atividades que você pode dizer, minha margem está maravilhosa. Se trouxerem empresários para discutir esse assunto aqui, vão dizer para vocês, não, minha margem já não tem espaço para aumento de imposto, pelo contrário, eu estou fazendo já milagre para diminuir aqui meus custos operacionais. Então, acho que a primeira coisa é treinamento, tá? Para que haja essa possibilidade de reflexão mais adequada. E depois dessa reflexão desenvolvida, aí é planejamento. Tem que se planejar, né? Não pode ser no susto, não pode ser do tipo, depois a gente vê. Depois que implementar, a gente discute. Porque é o jeitinho brasileiro. É isso que eu ia falar, gente. É muito jeitinho brasileiro fazer isso. Eu levo isso pra minha vida, né? Depois eu vejo tudo e as empresas não podem fazer isso porque elas vão... Sabe o que eu ia te perguntar? Eu ia perguntar uma coisa. No podcast passado, você disse que tem como as empresas... a gente até brincou que era uma brecha de pagar menos impostos, né? Que um contador, que toda essa... fazendo tudo direitinho, tem como você encontrar meios de que a empresa acabe conseguindo pagar menos impostos. Com essa reforma tributária, vai ser possível fazer isso? Encontrar esses caminhos? Olha, minha visão é o seguinte. Hoje, independente da reforma, eu tenho certeza que tem muita empresa pagando mais imposto do que deveria. Eu tenho certeza disso. Falta de planejamento e de reflexão. Então, exatamente. Eu fui num podcast, fui entrevistado por uma pessoa da área de previdência e tal, e ela comentou algumas coisas comigo, e eu citei, por exemplo, o JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio, tá? Nós estamos aí com algumas mudanças no JCP, que veio através da 14.789, mas muitas empresas optantes pelo lucro real
não se beneficiam disso. E está aí na mesa para você fazer. Quem me garante, e eu já provei isso, que o regime tributário menos oneroso para a empresa é o Simples. Eu já tive casos que eu troquei do Simples para o presumido. Por exemplo, muitas empresas que estão no Simples, no anexo 5, que é o anexo mais oneroso do Simples, porque o Simples tem 5 anexos. 1, comércio, 2, indústria, 3, serviço, 4, serviço e o 5 que é de serviço. É bem simples. Então... e com alíquotas progressivas dependendo do faturamento. Então, o que acontece? É melhor o cara ser lucro presumido. Quantas pessoas têm imóveis, por exemplo, pessoa física, e estão pagando imposto como pessoa física e na pessoa jurídica é menos oneroso? Mas não tenho dúvida, e isso é porque falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você não está fazendo nada errado. Está aqui a lei. O doutor é campeão em recuperar... vamos lá, os maiores cases que você tem de tax recovery são aonde? PIS e COFINS. PIS e COFINS. Interpretação do que? De insumo. Exatamente. O que é... O que é insumo? O que é essencial para o meu processo produtivo? Exatamente. Aí você tem que ir lá na cadeia produtiva, entender se aquele gasto que você tem, ele interfere ou não na produção. Peraí, vamos definir isso como insumos. Vamos sentar com o empresário. Tá aqui, ó, a lei. Eu me lembro de um caso muito específico assim, de falta de organização e planejamento dentro do negócio. Uma empresa nos procurou, um empresário já bastante aflito, ele estava sendo processado criminalmente por sonegação fiscal. Tá? Deixou de recolher ICMS. Né? O termo sonegação não está na lei, tá, gente? A gente acostumou a dizer porque fica mais fácil de compreender, né? Mas seria omissão de receita, né? E por que isso aconteceu? Ele fabricava, ou fabrica ainda, os vidros do carro, ok? E a fabricação de vidro é frágil, né? Ele era uma empresa pequena, ele não tinha alta tecnologia, então como é que funcionava? Chegava o vidro, os funcionários colocavam aquelas ventosas no vidro e tiravam na mão do caminhão e acondicionavam no estoque. Nesse processo, quebrava, trincava, acontecia de tudo. E o fiscal ficou espantado com o fato de que em alguns anos, em alguns meses, ele chegou a ter 60% de perda do insumo dele. Ele falou, você está sonegando, você está vendendo por fora sem nota, né? E ele não tinha nenhum elemento para comprovar. Zero. Tanto é que ele foi autuado, foi multado e foi processado criminalmente. A nossa defesa naquele momento chegou muito na parte do crime, até por conta da preocupação dele em ser condenado, pena alta. E a gente fez um laudo com o engenheiro de processo produtivo. Tá? E o engenheiro comprovou que, de fato, ele tinha uma perda no processo produtivo dele, que chegava, assim, a 60% do insumo dele. Laudado. Ou seja, o que faltou para ele ter uma resposta e não passar por tudo aquilo? Planejamento. Ora, primeiro, claro, eu tentar diminuir a quantidade de vidro quebrado, óbvio, né? Mas não consigo, porque teria que automatizar tudo. Eu não tenho dinheiro para comprar as máquinas alemãs mais sofisticadas, para colocar aqui as máquinas italianas mais sofisticadas. Não consigo. Então tá bom. Então, pelo menos eu vou chamar um engenheiro aqui de produção, rever o meu processo produtivo, otimizar, junto com o meu time contábil e jurídico, eu tentar criar mecanismos para que eu possa responder ao fisco quando o fisco chegar, e o fisco não interpretar que essa é a minha realidade, na verdade, conduz ao entendimento de que eu estou sonegando. Né? Então, planejamento é para evitar essas coisas também, não só para você ter um maior desempenho, maior lucratividade. É o risco de compliance, né? Exatamente. Porque hoje isso você está falando é sensacional, e eu acho que o pessoal que trabalha na área tributária pisa muito na bola. Eu lembro que eu tive um coordenador que ele falava assim, mais um ano sem nenhum auto de inflação. Então, porque as empresas olham muito, né, o profissional da área fiscal, tributária, que é arrojado. Tá? Às vezes o cara até assume um risco.
Mas tem também aquele profissional que ele faz as coisas da forma tão correta que a empresa nunca teve um auto de infração. Então, esse cara tem que ser... É que ele não sabe também vender isso. Ou falar para o empresário, filhão, olha quanto risco, quanto custo eu evitei. E aí, doutor, você falou uma coisa muito interessante, por quê? Eu, neste momento, né, tô falando do processo produtivo, até sair um pouquinho aqui do assunto da reforma, mas é legal. Eu estou fazendo consultoria numa empresa, nós calculamos o break-even da empresa, tá? Levantamos todos os custos para começar a fazer formação de preço. E aí eu levantei todos os dados e a empresa tem o mesmo custo fixo, faturando menos. E quando eu fui fazer reunião com o pessoal da produção, não, nós não temos condição de diminuir custo. O que eu fiz? O que eu estou fazendo agora? Tá bom, nós vamos chamar aqui um engenheiro de produção para mapear todo o processo. Por quê? Isso é importante. O cara da área tributária, controladoria ou contabilidade, ele está totalmente envolvido com o negócio da empresa. Tá? Então, com certeza, né, o cara que agora está estudando a reforma, conhece o processo da empresa, entende as atividades, está muito na frente. Muito. Realmente, por tudo que vocês estão explicando aqui, Ela já quem com está a cabeça estudando... fervendo já com esse Já, negócio muita todo. informação boa. Patrícia, fica tranquila. Não, mas que além dos empresários, né, que precisam se adaptar a todas essas mudanças, quais são os desafios que vocês da área vão enfrentar nesse processo? Então, contadores, advogados, quais serão, na verdade, os principais desafios que vocês acreditam, que vocês já estão imaginando que vão passar aí durante esse período? Se tiver desafio, né? Porque o Fernando deixou bem claro aqui pra gente que é um momento muito positivo pra vocês. Isso, mas A gente Mas busca trazer resultado, né? Quando a gente é chamado, tanto na contabilidade ou o escritório de advocacia, para atuar, para dar uma consultoria, a gente busca sempre entregar resultados, né? E em mudanças como essa, claro, o empresário também chama o executivo, o diretor, o gestor, o que ele espera? Ele espera estar bem preparado e ele espera que essa afinação que ele tem, porque veja, a gente está falando de um elemento aqui, isso aqui é igual dados, empresa é igual lado sincronizado, né? Tem o comercial lá, tem o pessoal da fabricação, tem o pessoal do marketing, né? E se a gente não faz um bom trabalho aqui, você acaba desencadeando, assim como o outro lado também. Então, a gente espera levar resultado para o empresário, permitir que ele se mantenha numa boa condição de margens, né? Que os projetos dele de investimento, de crescimento, sejam possíveis, né? Ou seja, que a interferência dessa reforma seja mínima para as pretensões da empresa. Então, acho que o nosso maior desafio é encaixar, né? Ou seja, é trazer soluções eficientes, trazer soluções que façam adesão aos projetos que a empresa tem do próprio negócio. Acho que esse certamente é o nosso maior desafio, no meu modo de entender, né? E agora, doutor Alessandro, me explica um pouquinho como que o ISS e o ICMS, eles vão ser cobrados a partir dessa reforma. Bom, faltam alguns detalhes ainda, por exemplo, práticos, qual é o sistema que eu vou usar, qual que é a guia que eu vou pagar, essa guia tem um código, qual é a codificação, né? Esses detalhes ainda faltam, mas essa unificação vai facilitar, tá ok? Provavelmente unificou, eu vou pagar. Falou uma coisa boa. Não, nesse sentido, mas é um ajuste, né? Esse ajuste não é uma reforma, esse ajuste vai ajudar bastante nisso, ok? Antes, por exemplo, a gente, olha, até hoje, né, no escritório está cheio lá de inscrições estaduais que a gente está pedindo que o contribuinte vende naquele estado, ele precisa ter inscrição para otimizar, para não ter que pagar uma GNRE e pagar a guia específica daquele estado, porque a GNRE dá muito trabalho, eu tenho que fazer por venda, eu não posso fazer no final da competência, enfim. Nesse sentido vai ajudar bastante, ou seja, tem um lugar só para eu recolher lá, vou ter uma guia só, talvez com uma codificação só, né? Ou com uma quantidade menor de codificação, e aí internamente o governo consegue separar o que é dinheiro de quem. Então, nesse sentido, a ajuda ela é bastante grande, e a tendência é que a gente tenha uma centralização de sistema.
para recolher, tá? Provavelmente é o que vai acontecer. Até para facilitar a implementação, porque se tivermos um sistema... Hoje a gente tem um sistema... Olha, tem município que usa sistema próprio, quem tem dinheiro, como São Paulo. Tem outro que usa o GIF, como é que é o nome daquilo? Eu não me lembro agora o nome. Mas tem um que ficou bastante difundido entre as prefeituras aí. Cada um usa o seu, né? E vira uma confusão. Só pode pagar na Caixa, só pode pagar no Banco do Brasil. Eu queria aproveitar o gancho, doutor, que é importante isso que você está falando. Se não me falha a memória, a lei complementar do ISS é a 116. Isso. Quando a gente pega a LC 116, nós temos um problema muito sério hoje do ISS, que é da hipótese de critério de incidência, onde o imposto é devido, tá? Então, você pega o artigo 3º, ele fala que, via de regra, o ISS ele é devido no estabelecimento do prestador. Onde ele está instalado. Com exceções, e ele traz as exceções, a lei é maravilhosa, inclusive com os códigos de serviço aonde o ISS deve ser cobrado, onde o serviço é prestado. Aí, quando você vai para o artigo 4º da LC, para definir o que é local, né, do estabelecimento, qual que é o local, qual que é o estabelecimento do prestador, o negócio pega. Com a reforma, nós teremos a solução do critério de incidência do ISS ou vai continuar a mesma coisa? Por enquanto vai continuar a mesma coisa, infelizmente. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem bem. Imagine que eu tenho uma empresa que faz coleta de lixo, de resíduos, tudo bem? E vocês são minhas clientes, tá? Eu estou em São Paulo, minha empresa está aqui, mas eu tenho caminhão em Campinas, onde você está, e tenho caminhão lá no Mato Grosso, onde você está, tá ok? Eu faço coleta para você e para você. Onde é que eu recolho o imposto, né? O ISS. O serviço foi prestado. Onde é que eu vou recolher? São Paulo, Campinas ou lá em Campo Grande? Tá ok? Essa lei vai definir, olha, é no local onde foi prestado nesses casos. Nesses casos é no local. Então, é lá em Campinas, é lá em Campo Grande e em São Paulo só para o Fernando que eu atendi ele aqui. O ideal seria, como o Fernando está dizendo, já que vai unificar, então unificou, eu recolho num lugar só. Porque eu tenho que ficar fazendo guia. E aí o município de Campinas tem um tipo de regra e me causa problema na minha certidão. O de Campo Grande tem outro, São Paulo tem outro. Então, o ideal seria que fosse unificado. Ainda não está... Agora, nesse momento, ainda não está claro aliás, não tem nenhuma regulação unificando esse tema, resolvendo esse problema. Tá? E entro num gancho aqui. Essa proposta, a reforma tributária, ela vai entrar em vigor a partir de quando? É 2026? Nós teremos uma fase de transição. Nós tivemos a lei complementar agora, tá? Que trouxe aí todos os fundamentos legais, etc., da reforma. De consumo, dos impostos de consumo, ainda não temos nada sobre imposto de renda e contribuição social, tá? A partir de 2026, faremos PIS e COFINS mais a CBS. Teremos duas... Então, quando vocês me perguntam os desafios do pessoal da área tributária, tá aí um. Tá aí o primeiro, vocês vão trabalhar em dobro. Vocês vão apurar 2 impostos. Vai ter aumento na carga tributária? Em 2026, não. Olha burnout estourando. Porque, olha burnout. Já estamos bem. Pronto, já chama alguém para um podcast aqui com a reforma, o que vai acontecer com a cabeça entrando dos contadores. na galera da comunicação, que é tudo cheio da burnout. Cheio do isso aí. burnout. Vai achando que aqui não tem, viu? Então, assim, nós estamos aqui sério na base de remédio. 3 gotinhas de manhã, de tarde, de noite. Depois vocês só passam o nome do remédio para nós. Não compra Tá sem sério. receita, não Podcast compra. Não tá sério não, Não gente. compra Então, sem vamos lá. receita. Então, o que acontece? Olha aí, o pessoal vai trabalhar. E o ICMS, acho que até 2033. 33. A fase de transição até 2033. Então, ano que vem, último ano de PIS e COFINS, fase de transição, PIS e COFINS CBS. 2027 não tem mais PIS e COFINS, somente CBS. Nós teremos mudança somente nesses impostos? Não, IPVA, Sim. ITCMD. Que bacana. Nossa, Que que legal. legal. Não, disso. então não pense que a reforma vai afetar só isso, não, tá?
Aliás, o ITCMD que ficou famoso nos últimos dias, porque o STJ acabou de decidir que incide o ITCMD na transferência imobiliária para as holdings, então acabou a holding, esquece. É muita gente abrindo holding para acabou, não funciona evitar mais. isso e já Vamos buscar outras soluções que holding não funciona mais. Acabou. Nossa, que corte. Ó. Eu adorei. A gente gosta disso. Por favor, produzam mais. E recentemente a gente viu que tem a proposta aí rolando da taxação dos super ricos. Eita. Eita, Lelê! Aí polêmica. outro mito dos famosos super ricos, né? Nessa reforma, o que vai acontecer? Tá rolando isso mesmo? Como que tá isso aí? Nossa, é um assunto que Conta todo pra mundo gente, fala porque mesmo. todo mundo fala sobre isso. Eu A gente falei quer sobre saber. esse assunto com o Heródoto Barbeiro na semana passada. Sim. Desculpa até te interromper. Não, fica tranquilo. O que acontece? Primeiro que esse mito do super rico, como se o dono da Ambev tivesse aqueles bilhões na conta corrente dele, ele pudesse passar no cartão de débito e sacar tudo naquelas maquininhas. Sair em São Paulo sacando em todas as maquininhas, infinitamente. Mas né? também não tá muito longe de conseguir fazer umas transações legais. Inclusive, se quiser mandar alguma coisa pra Manda, jornalista. coloca o Pix no Sou ar. gente tá jornalista, aceitando. a gente aceita. Eu acho que esse tema é importante, porque eu acho que ele é o ponto central dessa tributação. Veja, o sujeito é bilionário porque a empresa dele vale, em tese, aqueles bilhões se alguém comprar e pagar. E aí ele vira um bilionário de fato, podendo sacar aquela... Se não, é utopia, né? Vinga ou não vinga? Até porque, quantas vezes, esses dias atrás, a Petrobras, quanto por cento caiu a ação da Petrobras? Sei lá, foi uma pancada, né? Então, no mundo empresarial, as coisas não são tão estáveis assim. Ficam oscilando. Há uma oscilação, né? Então, vale, eu sou bilionário porque supostamente o meu negócio vale aqueles bilhões, né? Mas eu acho que a pior questão dessa proposta aí, que eu espero que ela não passe, então, que ela seja rejeitada, faça um apelo, rejeitem, deputados, rejeitem isso, tá? Por quê? A tributação dos dividendos, ela vai gerar, no meu modo de entender, uma bi- ou tritributação, tá ok? Veja, os dividendos são o resultado operacional de uma atividade econômica, tá ok? Então foi lá, você contratou o Fernando, ele fez sua contabilidade, no final do ano ele chegou, olha, deu lucro, sobrou aqui R$100, vou dividir entre os sócios, R$50 para cada uma. Tamo lascado. Tá ok? Só que para chegar nesses R$50, ele calculou todos. Vocês já pagaram o imposto. Já pagou o imposto de renda, já pagou CSLL, além de todos os outros durante o ano. Tudo bem? E aí sobrou, depois de pagar tudo, R$50. E vocês vão declarar no ano seguinte, a esse exercício que apurou os R$100 de resultado positivo, R$50 para cada uma. Tá ok? Bom, dito isso, o que acontece? Se você tributar esses dividendos fazendo a retenção proposta, aí, ainda que seja daquele valor lá que eles colocaram como super ricos, tá? Você vai tributar de novo, mais uma vez, faz uma retenção de 10%. Mas mudou a natureza jurídica, porque a gente declarava esse dividendo como... Não tributável. Lançava na minha declaração, rendimento Exatamente, não não tributável. tributável. Qual que era a natureza jurídica desse dividendo, dessa receita? Ela tinha a natureza jurídica de não tributável. Na hora de declarar o imposto de renda. Essa lei está mudando a natureza jurídica deste rendimento. Se mudou a natureza jurídica, o que eu entendo que teria que, então, em consequência, acontecer? Eu levar a tributação de novo, pela terceira vez, na minha declaração de imposto de renda. E pagar 27,5. Aí o Santos vai falar, mas você já pagou 10 lá que teve retenção. Então vai sobrar mais 17. Se nós fizermos isso e formos por esse caminho, a gente vai ter aqui uma debandada bastante importante de empresários. Por quê? Porque ele já pagou o imposto, já está pago. Tá, deixa eu ser didático. Ótima explicação. Imagina que nós temos uma empresa, nós somos lucro presumido, nós faturamos 1 milhão. E nós somos prestadores de serviço e o ISS é em São Paulo. Nós vamos pagar 3,65 de PIS, 36.500.
50 mil de ISS. Ok. E aí nós vamos pagar IR, ICS e mais a contribuição social de 34%. Tá ok? E aí vamos supor, nós temos lá a folha de pagamento, os nossos custos, nos sobrou 300 mil. Já paguei tudo isso de imposto. Os 300 mil, apurei lá o meu lucro, 150 para a Patrícia, 150 para a Andréia. Hoje é assim. Aí sobre esses 150 de cada uma, que já teve um monte de tributação, você vai pagar mais tributo. Simplificando, é isso. Eu tô olhando aqui, porque tem muitas perguntas ainda que eu e a Andréia com certeza queríamos fazer para tirar essas dúvidas. Mas eu acho que uma coisa que os dois podem trazer os pontos pra gente aqui. Com todas essas mudanças e com tudo isso que está acontecendo, qual é a melhor forma de se preparar? Se é que tem uma forma de se preparar, porque tem muita coisa ainda bem nebulosa por tudo que a gente conversou aqui. Quero ouvir um pouquinho. Bom, vamos lá. Principalmente aí para o pessoal da área contábil e tributária. Eu trouxe aqui o exemplo do IR, que hoje nós temos do Imposto de Renda e Contribuição Social no Lucro Real, que hoje nós temos os impostos na DRE, com essa proposta não passa mais pela DRE, não temos nada da reforma ainda do IRCS, mas isso pode impactar com certeza, porque vai mexer no resultado. Nós temos aí já a reforma dos impostos de consumo. PIS, COFINS e ISS virando CBS, ISS e ICMS virando IBS. O ano que vem, PIS e COFINS, tá? Já se prepara, nós estamos aí em fase de transição, nós vamos ter a CBS. Como que você vai se preparar? Estudando. A lei complementar está aí e tem curso pra caramba aí. Agora, nós temos coisas que todo mundo está pensando, né? Porque o cara já sabe lá as atividades dele, mas ainda nós não temos respostas. Mas já temos sim como nos antecipar a muitas coisas, porque nós temos aí a lei. Se os advogados, né, vão, com certeza nós teremos um contencioso. Vamos. Tá vendo? Eu estou avisando que nós vamos tem um judiciário de contencioso. demanda. É o que vai acontecer. Tem Isso um vai virar uma confusão, uma briga. Tiro, porrada e bomba, briga gente. de faca, de foice. Vai ser... A gente gosta assim. Vai ter Você briga, entendeu? os municípios vão ficar insatisfeitos. É isso aí. Vão acabar esses benefícios fiscais, por exemplo, com o PET do Espírito Santo. O governador do Espírito Santo vai Aí, dar ó. pulo de 3 metros de altura. Vai chamar o jurídico dele, vai ser não aceito. Essas empresas estão indo embora e nós vamos botar para quebrar. E vai ter briga, né? Vai ter coisa briga por quê? séria. Porque não foi bem planejado, não foi bem É nítido organizado. que não foi. Não, Porque se ainda se especula, se ainda não está totalmente formulada, é óbvio. Eu me lembro que muita Então. gente discutiu, achou esquisito o governador Tarcísio ser a favor, até porque veio uma proposta e uma mudança com a oposição a ele, né? Ou seja, um governo de oposição, um governo de esquerda, ele não é. Mas é evidente que ele foi favorável. Para São Paulo, a reforma é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ora, se eu estou lá no Espírito Santo por conta do benefício, acabou o benefício, o que eu vou ficar fazendo lá? Fica aqui em São Paulo. Eu pego minhas caixinhas, pego minhas coisinhas, eu mudo para São Paulo. Ele sabia do efeito. Quando ele assinou, ele falou assim, eu sei, o que eu estou fazendo aqui é trazer todo mundo para cá. É isso que ele quer. Né? Os outros governadores que tinham prestado um pouco mais de atenção, falaram, poxa, peraí, esse negócio tá esquisito. Se o Tarcísio aceitou, Tem tá algo de esquisito. errado. Você é presente de grego, né? Nossa, faz todo Você é sentido. presente de grego, esse negócio tá esquisito, não vamos aceitar não, vamos brigar. Aceitaram agora, eles vão perceber o resultado aí, né? E é por isso que as alíquotas ainda elas não estão totalmente definidas, né? Porque lá nos mitos e verdades, nós vamos analisar realmente qual que vai ser o efeito tributário disso. Mas assim, né? Nós já estamos elucubrando bastante, como eu disse para vocês aqui, a gente já sabe que algumas empresas vão ser oneradas, o efeito final nós não sabemos, mas o que eu posso dizer agora é, se preparem e tá aí as oportunidades. Já disse isso aqui antes em outro Enxuga podcast. as lágrimas e vai embora. Temos uma ótima oportunidade de crescimento agora.
É sobre isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, doutor Alessandro, Fernando. Foi um prazer tê-los aqui. Eu espero que a gente possa vir para elucidar mais. É um conteúdo muito denso. Tem muita informação Vamos ainda. ver na hora que o pau quebrar, você chama. Eu vou falar assim, Fernando e Alessandro, Ó, venham aqui doutor. porque tá tendo Socorro. caos. O Brasil está em caos. Bem que você Vamos falou conversar. que o pau ia quebrar e quebrou. De fato, o tema é bastante extenso. Se a gente quiser Tem explorar, por muita exemplo, coisa, especificamente. muita A gente coisa. não conseguimos falar sobre comitê gestor, Não que eu acho que é um dos temas mais complexos dessa reforma, porque Mas vai ser seu tema. Nós temos um congresso nacional agora, no dia 14 de junho, Que legal. da Academia Fiscal. Infelizmente, já estamos acabando aí com todas as vagas e ele vai ser um dos palestrantes. Ele vai falar sobre o comitê bacana. gestor. Nossa, o que é muito o legal. comitê, tá? A reforma trouxe também um impacto, a gente acabou não falando aqui, um impacto no pacto federativo, tá ok? Ou seja, nós somos uma república, uma união de estados e municípios, né? Cada um com a sua realidade, cada um defendendo o seu pão de queijo, não é isso? E como é que funcionava antes? O prefeito tinha certa liberdade na tributação, né? Ele tinha até definições muito específicas do poder de tributar. Os estados também. A União capturou parte desse poder, né? E agora está na mão da União. Ou seja, a tributação não é mais uma prerrogativa do município, mas sim uma prerrogativa da União. Onde o município vai ter voz? Supostamente nesse comitê gestor. Agora, dá para o município de Tefé, lá no Piauí, achar que ele vai ter voz falando com São Paulo, Guarulhos, Campinas? Vai ser bem difícil. É triste, mas é uma realidade. Não vai, né? Então, esse é um ponto muito crítico, né? Que trouxe efeitos para além da compreensão, acho, de boa parte dos administradores públicos, né? Prefeitos, etc. e tal. E aí eu acho que é onde a gente vai ter maior quantidade de demandas judiciais, né? Levando essa discussão judiciária, dizendo, opa, pera um pouquinho, você violou o pacto federativo aqui, você violou a Constituição, a Constituição me diz que eu sou um ente que eu tenho que ser respeitado, né? Isso aí. Teremos muitas questões, então, para conversar nos próximos episódios. Sem dúvida. Sim, muitos temas. Você vai virar uma série, pô. Olha. Eu acho que a dá gente pra poderia fazer. pensar sobre. Dá para fazer, dá para Vai ser fazer. surreal. Mas isso então, né, por hoje, porque depois pode ser que vocês voltem para falar mais, e a gente quer também. E a gente quer agradecer a participação de vocês, foi um prazer ter vocês aqui conosco. E você que acompanhou até agora também, foi um prazer. Sigam Dr. Alessandro e o Fernando Santos nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo linkado para vocês. E nós queremos agradecer e pedir para você seguir, comentar, curtir, compartilhar. Estamos em todas as plataformas, Spotify, YouTube, Instagram. LinkedIn. E é isso. Até Obrigada, o próximo gente. Tchau, episódio. tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita.